E aí, pessoal? Bem-vindos de volta à nossa disciplina de Bancos de Dados 2. E agora nós vamos começar o tema Bancos de Dados Distribuídos. Só para lembrar, recapitulando, nós já vimos uma breve revisão de PL/SQL, já vimos transações de bancos de dados e o modelo OLAP, e agora nós chegamos ao terceiro módulo dessa disciplina de Bancos de Dados 2, que são os bancos de dados distribuídos. Bom, essa discussão de banco de dados distribuídos ela é interessantíssima e ela tem muito a ver com os bancos de dados modernos, com toda a tendência que nós temos de digitalização, com a demanda crescente da transformação digital, dos negócios ficando cada vez mais digitais, migrando sua plataforma de comércio para a nuvem. Isso força, aumenta a carga dos servidores web e, por consequente, dos servidores de banco de dados. Então, a palavra que dá mote para o estudo dos bancos de dados distribuídos é a escalabilidade. O que seria, então, escalabilidade? Se a gente olhar no dicionário online, a gente vai ver que a escalabilidade é uma qualidade de um sistema que consegue suportar um aumento relativamente elevado de carga, sem que isso afete negativamente o seu desempenho. O que isso quer dizer para nós? Que um sistema escalável é aquele que, dado um aumento na demanda, um aumento da carga demandada por esse sistema, ele consegue suportar, ele consegue atender esse aumento de demanda sem diminuir a qualidade do serviço que ele está oferecendo. No caso do banco de dados, é sem abrir mão de todas as suas qualidades, como a baixa latência, segurança, sincronismo, etc. Então, até nesse momento, a gente sempre se orientou, particularmente a partir da disciplina de Bancos de Dados 1 e esse início da disciplina de Bancos de Dados 2. Em Banco de Dados 1, a gente estava considerando que você tinha um banco de dados e um usuário. O foco era você aprender a fazer a modelagem do banco de dados e também fazer algumas consultas elementares no banco de dados sem se preocupar com concorrência. Já quando a gente passa a olhar o banco de dados multiusuário, então a gente tem que começar a olhar a questão da concorrência. Então eu tenho um banco de dados com vários usuários acessando esse banco de dados ao mesmo tempo. A partir desse momento, nós vamos considerar que esse número de usuários demandando banco de dados, ele cresceu demais. Ele cresceu muito. Então, nós já temos uma solução para o problema da concorrência. O problema da concorrência está resolvido lá pelo modelo ACID. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Ok. A consistência do meu banco de dados não vai ser prejudicada mais devido ao alto número de acessos. Mas e o desempenho? E o tempo de resposta do banco de dados, dado esse aumento expressivo da demanda? O que pode acontecer? Bom, a escalabilidade, o estudo da escalabilidade é para estudar alternativas para tratar este problema. Então, voltando aqui, existem basicamente dois tipos de escalabilidade. A escalabilidade vertical, que é quando a gente utiliza uma arquitetura centralizada, uma arquitetura cliente-servidor. Então, a escalabilidade vertical é basicamente aumentar a capacidade desse servidor central, adicionar mais disco, mais memória, mais processadores, por aí vai. Por outro lado, nós temos a escalabilidade horizontal, que é para quando a gente adota uma arquitetura distribuída, que é o foco dessa nossa disciplina aqui, que neste caso é acrescentar mais servidores à minha infraestrutura e distribuir a tarefa entre esses servidores. Vamos olhar aqui em detalhes cada uma dessas alternativas. Primeiro nós vamos olhar a arquitetura centralizada, que é a arquitetura do tipo cliente-servidor. Então eu tenho um servidor que é central,
que ele oferece um conjunto de serviços e eu tenho um grupo de clientes que acessa esses serviços, né, oferecidos por esse servidor. Bom, qual que é a grande questão? A arquitetura centralizada ela vai ter um suporte de clientes e ela tem algumas facilidades, particularmente a facilidade de manutenção, né? Você diminui uma série de problemas. Então essa arquitetura centralizada foi o que nós estudamos até aqui, né? Quando o número de clientes aumenta expressivamente, que o servidor começa a ter problemas em atender esta demanda, a arquitetura, a escalabilidade vertical, ela preconiza que você tem que aumentar o poder computacional do servidor, seja em memória, seja em processador, seja em disco. Então, até o nome escalabilidade vertical, ele é um pouquinho nesse sentido, de que você está aumentando o tamanho do servidor, aumentando a capacidade do servidor. Ele continua sendo uma arquitetura centralizada. Você aumentou o potencial, aumentou a potência do servidor para atender mais clientes, mas ele tem um calcanhar de Aquiles. Você tem um ponto único de falha. O que é isso? Se esse servidor centralizado der problema, você para todos os clientes que estão conectados a ele. Então, apesar da facilidade de manutenção, você tem esse problema do ponto único de falha. Já as arquiteturas distribuídas, elas têm um conceito interessante. Se a gente pegar o conceito de sistema distribuído lá do Tannenbaum, ele diz que um sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que aparecem para o usuário como um único sistema coerente. Então, a partir dessa definição, vocês já conseguem perceber que eu tenho vários computadores, mas eles têm que aparecer para o usuário como um sistema só, um único sistema coerente. Então, a arquitetura mais conhecida, a arquitetura distribuída mais conhecida é a arquitetura do cluster, que é um conjunto de máquinas individuais conectadas em rede, e essas máquinas elas compartilham, elas dividem as tarefas a fim de gerar duas coisas. Primeiro, alta disponibilidade, que é através da redundância de serviços, servindo uma vai servir a outra como backup. E o balanceamento de carga, que aí, quando chegam novas demandas, ao invés de uma máquina atender toda a demanda, essa demanda é distribuída equalitativamente entre os servidores. Vamos dar uma olhadinha em detalhes em cada uma dessas questões aqui. O que é escalabilidade horizontal? Vamos supor que a gente começa com um servidor, uma arquitetura centralizada. Esse um servidor aqui começa a ter uma demanda muito alta e ele não consegue, ele começa a não dar conta de todos os clientes que estão chegando, de toda a demanda que está chegando para ele. Então, a escalabilidade horizontal preconiza que eu tenho que acrescentar mais servidores e dividir as tarefas entre esses dois servidores. Então vai existir um canal de comunicação entre os servidores para favorecer o sincronismo e também o balanceamento de tarefas entre os servidores. O bacana da escalabilidade horizontal é que eu posso acrescentar quantos servidores eu quiser. A escalabilidade vertical ela tem limites, que é o limite da arquitetura de hardware daquele servidor. Então, quando chega no limite, eu tenho que substituir por um hardware cada vez maior, mais caro, que suporte mais escalabilidade vertical. Mas a escalabilidade horizontal não, você sempre pode acrescentar novos servidores, e quando esse servidor queimar, ele não interrompe todo o serviço. Ele vai interromper momentaneamente o serviço daqueles clientes que estão conectados a ele, sem afetar o resto da infraestrutura dos outros servidores. E aí o sistema pode se adequar a essa nova demanda, redistribuir os clientes afetados entre os outros servidores que estão de pé, enquanto aquele servidor defeituoso ele é substituído. Então, a escalabilidade horizontal, essa arquitetura distribuída de cluster, ela não tem ponto único de falha.
seria necessário destruir todos os servidores para que o sistema pare. Isso aí já é uma grande vantagem para a adoção de uma arquitetura distribuída, que é a resiliência, a robustez. Então você precisa, se você tem um servidor centralizado e esse servidor queima, o seu serviço fica indisponível. Mas numa arquitetura distribuída, é preciso que vários servidores queimem para que o seu serviço fique indisponível. Então a arquitetura distribuída ela é muito mais robusta e resiliente, resistente a falhas. Bom, o que é mesmo um cluster de alta disponibilidade, ou High Availability, ou Failover, como ele é mais conhecido? Então, a função do cluster de Failover é manter a disponibilidade dos serviços críticos, não deixar que o serviço caia, fique indisponível para os usuários. Qual que é a arquitetura? Para cada servidor ativo, há um outro parado de backup. E esse servidor de backup ele tem exatamente a mesma configuração do servidor ativo. E eles estão continuamente sincronizando os dados. E aí, se esse servidor principal falhar, o servidor de backup imediatamente ocupa o lugar do servidor principal. Então, não há interrupção no serviço. O serviço ele fica sempre disponível. É por isso que esse é chamado cluster de failover ou cluster de alta disponibilidade. Por outro lado, a gente tem os clusters de balanceamento de carga, ou load balancing. O que é isso? A gente visa aqui a escalabilidade e a eficiência. Todos os servidores eles compartilham o mesmo serviço, mas não a mesma tarefa. Então vamos supor que eu tenho 5 servidores. Quando o primeiro cliente chega, ele vai para o primeiro servidor. Quando o segundo cliente chega, ele vai para o segundo servidor. Quando o terceiro cliente chega, ele vai para o terceiro servidor, até chegar no quinto servidor. Quando o sexto cliente chega, ele volta para o primeiro servidor. Então, a carga do banco de dados ela é distribuída igualitariamente entre todos os servidores. Nenhum servidor vai ficar sobrecarregado. Isso faz com que o sistema ele sempre esteja performando bem. Ok? Então, as máquinas compartilham todos os dados entre si. Como eu disse lá no início, elas têm que se comportar para o usuário final como se fosse uma única máquina, um único sistema. Então, o mais comum é que você misture esses dois, que haja o balanceamento de carga e o failover. Então, ele combina os clusters de elevada disponibilidade e de balanceamento de carga. Você vai ter vários servidores principais e vários servidores de backups, um para cada servidor principal. Ok? E aí você vai manter sempre a carga bem balanceada e, em caso de falha de um servidor, você não vai sobrecarregar os demais, porque aquele servidor já tem um servidor de backup também. Então essa é a arquitetura mais recomendada, é que você tenha o servidor, o cluster de balanceamento de carga e de alta disponibilidade funcionando em conjunto, em paralelo. Bom, isso nos leva à questão dos bancos de dados distribuídos. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que eu vou distribuir um banco de dados? Eu acho que nessa altura do campeonato já está claro o porquê. Mas a gente pode olhar algumas demandas específicas de bancos de dados, algumas respostas específicas para bancos de dados. Bom, primeiro, a alta demanda nós já vimos. Mas pense aqui comigo que eu tenho uma organização, uma empresa geograficamente distribuída. Ela tem a matriz em uma cidade e filiais em outras cidades. Eu posso manter o banco de dados centralizado, mas isso vai ter um custo de tempo. Por quê? Porque a internet ela tem restrições de banda. Então você não pode pensar que você vai acessar o banco de dados em uma outra cidade na mesma velocidade que você acessa o seu banco de dados numa rede local. E isso é particularmente importante se o seu sistema tiver uma demanda muito grande de dados. Um outro motivo pode ser a segmentação física de informações, ou seja, uma filial não pode ter acesso aos dados de outra filial, por exemplo,
ou que haja informações específicas dali que você não precise compartilhar com o resto da informação. Enfim, há outras justificativas para se distribuir o banco de dados, para se distribuir um banco de dados. Mas a alta demanda e essa questão da organização geográfica, elas são talvez as principais razões. Então, vamos pegar aqui, começar pela questão da distribuição geográfica. Como eu já falei, eu tenho uma matriz e eu tenho duas filiais e eles acessam essa filial por uma rede de longa distância, né, one-on-one, ou mesmo pela internet. A gente tem que partir do pressuposto que as velocidades de acesso, de conexão, as larguras de banda de cada tipo de rede são diferentes. Numa rede local cabeada, hoje a gente fala em 1 gigabit por segundo. Se for uma rede local, mas wireless, a gente está falando em 150 megabits por segundo. Mas uma WAN de excelente qualidade, eu estou falando de fibra ótica, ok? E dependendo da distância, você não vai conseguir colocar fibra ótica de uma cidade para outra. Pode ser que próximo de um grande centro você consiga de ponta a ponta 200 megabits por segundo. Mas se você precisar passar por outros backbones compartilhados com a internet, dificilmente você vai conseguir essa largura de banda. Mas eu vou partir aqui do pressuposto que você tem aí 200 megabits por segundo. Então, dentro da matriz, com os clientes que estão dentro da matriz acessando o banco de dados, eles estão a 1 gigabit por segundo. As duas filiais de fora estão, por exemplo, entre 100 e 200 megabits por segundo. Então, existe uma diferença muito grande de largura de banda. Só isso aqui já justificaria eu separar o meu banco de dados, distribuir o meu banco de dados da matriz com as filiais. Então, um banco de dados distribuído, ele é um banco de dados lógico, constituído de 2 ou mais bancos de dados físicos em servidores distintos conectados por uma rede. Quando eu falo que o banco de dados lógico, eu estou falando que a visão dos usuários do banco de dados é que eles todos têm a mesma tabela. Então, eles têm que conseguir acessar os mesmos dados comuns a todos, como se eles estivessem em um banco de dados centralizado. Só que, fisicamente, esses dados eles podem não estar centralizados. Eles podem estar distribuídos em inúmeros servidores, que podem ter ou não os mesmos dados. Obviamente, e aqui é um ponto central, que é a interdisciplinariedade da disciplina de banco de dados 2 com a disciplina de redes de computadores. Bancos de dados distribuídos, obviamente, eles dependem de muitos conceitos de redes de computadores que, daqui para frente, eu já parto do pressuposto que vocês conhecem esses conceitos e não vou me aprofundar com nada que for da disciplina de redes de computadores. Bom, quais são os requisitos de um banco de dados distribuído? O primeiro requisito é a independência da localização. Independente da sua localização física, todos os dados devem ser acessíveis ao usuário, como se eles fossem dados locais. Então, se eu dividir os meus dados entre todas as filiais, se eu dividir meus dados entre vários servidores, os meus usuários, desde que eles tenham permissão, que eles tenham autorização para acessar aquele dado, ele tem que conseguir acessar aquele dado. E aí tem outra característica que fala diretamente com a independência de localização, a transparência de acesso. O usuário ele não pode perceber quais mecanismos o acesso de dados está sendo realizado. Em outras palavras, ele vai acessar aquele banco de dados distribuídos da mesma forma como se ele estivesse acessando um banco de dados local. O usuário ele não pode perceber, ele não pode saber diferenciar um banco de dados distribuído de um banco de dados centralizado. Para ele, a forma de acesso tem que ser exatamente igual. É por isso que eu falo, ele tem que ser transparente. E o dado tem que estar independente de onde o dado estiver, fisicamente, dentro desse meu cluster, aquele usuário ele tem que conseguir acessá-lo. Então, ele vai acessar aquele dado sem perceber que ele está navegando por outras cidades, talvez, ou por vários servidores.
Nisso aí nós sintetizamos a independência de localização e a transparência de acesso. Já o último item, ele é excelente porque ele versa sobre a eficiência de busca dos dados. Os dados que são utilizados mais frequentemente por um determinado tipo de usuário, eles devem estar armazenados o mais próximo possível. Então isso aqui é para aqueles bancos de dados que são geograficamente distribuídos. Se eu tenho muita demanda por um dado que está do outro, que está várias cidades depois, um servidor muito distante de mim, eu vou ter sempre uma latência baixa, porque eu vou fazer requisição para o meu banco de dados que está próximo, e esse banco de dados tem que entrar em contato com o banco de dados remoto para trazer os dados para depois me entregar. Então, se eu uso com frequência aquele dado tem que ser armazenado no servidor que está fisicamente próximo de mim. Então, essa é a questão da localidade de referência. Os dados que são utilizados com mais frequência, eles são armazenados próximo desse usuário. Bom, então, existem muitas formas de eu implementar um banco de dados distribuído. Eu posso fazer, por exemplo, um cluster de alta disponibilidade e vou colocar todos os servidores dentro de um data center. Isso aí, e o acesso ao data center é centralizado, mas os dados dentro desse data center estão distribuídos. Ok? E aí eu vou fazendo o balanceamento de carga. Por outro lado, eu posso adotar uma distribuição mais radical, onde os servidores estão fisicamente separados, geograficamente separados, e eles têm que fazer uma sincronização periódica entre eles. Mas o acesso aos clientes é local. Então, cada cliente em cada cidade vai acessar aquele banco de dados daquela cidade e vai ter uma conexão rápida, porque está geograficamente próximo. E os servidores vão sincronizar-se periodicamente para manter a consistência do banco de dados. Isso se assemelha muito com aquelas redes de distribuição de conteúdo, as famosas CDNs, Content Distribution Networks. O que faz as CDNs? Grandes provedores de conteúdo, eles distribuem servidores em provedores de acesso, e dentro dos servidores desses provedores de acesso eles colocam um servidor deles com o conteúdo dele, para que o usuário ele não precise andar muitos passos na internet para ter acesso ao conteúdo. Isso faz com que o conteúdo que esteja sendo mais consumido esteja próximo do seu consumidor. Ou seja, as redes de distribuição de conteúdo, eles atacam a localidade de referência. Eles colocam o dado que está sendo mais utilizado perto dos seus utilizadores. Então, para finalizar, bancos de dados distribuídos, eles têm uma visão que é voltada para o usuário, que é o banco de dados lógico, né, ou o esquema externo. Ou seja, é o banco de dados como ele é visto pelo usuário. Ok? Então, o usuário externo ele vai ver o banco de dados distribuído como se ele fosse uma coisa só. Só que, fisicamente, você tem vários bancos de dados físicos, que é a implementação física daquele banco de dados. E aí, cada banco de dados físicos tem um esquema interno, que pode ser todo ou parte do esquema externo. Então, você tem um banco de dados lógico, que é o todo, né? E o esquema externo, que é todas as tabelas, todas as restrições de todos os conjuntos de dados. Mas nós sabemos que esse banco de dados lógico ele é composto por vários pequenos bancos de dados físicos, que podem estar, como eu já expliquei, fisicamente próximos ou fisicamente muito distantes. Cada um desses bancos de dados em um servidor específico tem seu próprio modelo interno. Então, os clientes acessam o banco de dados lógico, eles têm essa visão de que eles têm um banco de dados lógico, e o banco de dados lógico é que favorece a questão do acesso transparente e da independência de localização.
Só que fisicamente aquele banco de dados, lógico, é constituído de vários servidores fisicamente distintos, independentes, e bancos de dados físicos que se comunicam e trocam os dados. Então, esse é o nosso banco de dados distribuído. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos começar a ver quais são as formas de implementação de bancos de dados distribuídos. Nós vamos ver particionamento, horizontal e vertical, nós vamos ver replicação, nós vamos ver sharding. Então, existem várias formas de implementar esses bancos de dados distribuídos que nós vimos aqui. A gente se vê na próxima aula. Espero vocês.